Em um colégio, a presidente do conselho estudantil decide destacar algumas coisas. O vice-presidente informa a Suzune sobre a conclusão de seu caso. Um aluno explica que algumas pessoas buscam destaque constantemente, enquanto o Zato, um estudante comum, admite sentir inveja dessa vida diferente. Ao sair, o Zato não encontra seu guarda-chuva e, apesar de ver um disponível, decide não pegar para evitar problemas. Enquanto espera a chuva passar, a presidente do conselho estudantil aparece e pergunta o que ele está fazendo ali, pois já está muito tarde e logo a escola iria fechar. O Zato diz que iria embora, mas Kazuki pergunta para onde ele vai sem guarda-chuva naquela chuva e acaba oferecendo um dos seus guarda-chuvas para ele, e o Sato aceita. Surpreso pela gentileza de Kazuki, eles acabam caminhando juntos para casa e o Sato se surpreende por estar com os alunos mais populares da escola. No caminho, o Sato achava que Kazuki era distante por sempre conversar com as garotas. Kazuki explica que são elas que o abordam. O Sato tinha uma ideia negativa de Suzune, a vendo como uma deusa inatingível. Ela nega e diz que é uma aluna normal. Kazuki a elogia, pois ela tem as maiores notas da escola, mas ela se considera comum. O Zato pergunta se eles estão namorando, mas eles negam, explicando que estão próximos devido ao trabalho no conselho estudantil. Suzune pergunta sobre os planos de Zato para o futuro. Ele diz não ter planos e ela diz que também não tem, mas garante que pode alcançar objetivos com esforço. Enquanto o caminho, ouve um som de sino estranho e um círculo mágico se abre sob seus pés, deixando Suzune empolgada para descobrir para onde estão indo, animada com a ideia de ver monstros e heróis em outro mundo. O Zato é despertado por Kazuki após o acontecimento do círculo mágico, sem entender onde estão. O Zato percebe que Suzune parece animada com tudo aquilo. O rei, Lloyd, revela que foram convocados como heróis para combater o rei demônio que atacou o reino de Linger. Kazuki protesta, acusando o rei de egoísmo, e pergunta o que será da família deles, e pede para o rei mandar eles de volta. Lloyd explica que a magia só os trouxe para o reino e não pode enviá-los de volta. O rei fala que eles foram invocados para salvar o reino de Lloyd, mas Kazuki tenta atacar o rei e os servos do rei o impedem. O Zato pede calma para Kazuki. Lloyd promete encontrar uma maneira de levá-los para casa em breve, mas pede ajuda para salvar o reino. Suzune questiona por que são chamados de heróis. Lloyd explica sobre o som do sino após a invocação, indicando o potencial deles. O Zato percebe que não ouviu o sino, estando ali por um erro. Elze verifica as habilidades mágicas deles usando uma bola de cristal. Suzune destaca sua afinidade com a magia de trovão e grandes reservas de mana. O Zato percebe a animação de Suzune. Kazuki pergunta se o Zato está bem por não ser um herói, e ele diz que prefere focar no que pode fazer naquele momento e não nisso agora. Elze revela as habilidades de Suzune e o Sato percebe que ela mais parece uma criança realizando seu sonho. Kazuki tem habilidade para a magia de luz, rara e eficaz contra demônios. Elze chama o Sato para mostrar sua magia e a bola de cristal fica verde, indicando um atributo extremamente raro. Elze puxa o Sato com muita pressa e leva para o rei. E depois de o Sato e Elze chegar até o rei pergunta se está tudo bem, e Elze fala que os heróis têm atributos muito especiais, mas ela queria falar sobre o atributo de Usato. O rei começa a brincar sobre o Sato e pergunta se ele tem alguma habilidade rara. Elze, assustada, diz que ele tem uma habilidade extremamente rara, dizendo que o cristal ficou verde, deixando o rei apavorado. O rei decide levá-lo para longe do castelo e o Sato fica sem entender nada. Rose, a capitã do esquadrão de resgate, aparece no local e pergunta ao rei sobre o ritual de invocação. Lloyd diz que os heróis foram invocados e Rose pergunta se o Sato é um herói também, mas o rei fala que não e diz que ele está ali apenas por um engano. O Sato desconfia de Rose. Elze a direciona para os verdadeiros heróis, que estão na sala da bola de cristal. Lloyd diz ao Sato que ainda decidirá o que fazer com ele e pede para ele ir descansar. O Sato reclama porque Elze ainda não revelou sua habilidade mágica e não explicou o que era essa magia verde que saiu da bola. Rose ouve e decide levar o Sato com ela. Elze o afasta, levando ele para fora
fora do castelo com sua magia, mas Rose começa a persegui-lo e o captura. Ela promete transformá-lo em um curandeiro poderoso, mas o rei explica que ele está ali por apenas um acidente, mas Rose vai embora sem dar ouvidos. Suzune e Kazuki são informados sobre o que aconteceu com o Sato, mas Elze tranquiliza eles, explicando que ele foi capturado pelo esquadrão de resgate, e ela ainda diz que a magia de Usato é uma magia muito rara e a de curandeiro, e Rose possui a mesma magia e gosta de treinar curandeiros. Suzune acha que Usato está bem, mas Elze diz que Rose treina seus alunos de forma rigorosa. Rose explica o potencial de Usato como curandeiro e o apresenta para o seu esquadrão. Tolkien o recebe, seguido por Shai, Alec, Gomo e Gurdi. Rose chuta Tolkien pelo comportamento inapropriado, mas eles afirmam estar sendo legais. Rose ensinará a magia de cura ao Sato, mas ele pede outro instrutor por estar assustado com a personalidade de Rose, mas ela o ignora. Ela pede para o Sato jantar e o pessoal oferece um lugar para ele poder descansar. O Sato passa a noite em claro, temendo o treinamento pesado, e Rose reflete sobre treinar um curandeiro de outro mundo. Ao acordar, o Sato acha que tudo foi um sonho, mas ao ver Tong, percebe que está mesmo em outro mundo. Um dos seus colegas avisa que o Sato tem visita. Ele tranquiliza seus amigos dizendo que está bem, mas ao pensar nos treinos de Rose, fica preocupado. Apesar disso, aceita seu destino e vê a oportunidade de ser útil. Suzune e Kazuki prometem se esforçar nos treinos. O Sato fica para trás, desejando ajudá-los no futuro. Rose aparece e fala que permite encontros com seus amigos, desde que não atrapalhem os treinos. Ela entrega um diário para o Sato registrar sua rotina e experiências. O treinamento começa após o café e o Sato acha mais fácil do que esperava. Ao final, sente uma sensação estranha e quente no peito. Rose explica que o Sato estava sentindo a magia e precisaria aprender a controlá-la. Ela o instrui a ler um livro, revelando que todos os invocados para o mundo deles têm um feitiço de tradução. O livro continha informações cruciais sobre nações, raças e demônios. No segundo dia, o Sato correu até cansar e no terceiro dia repetiu o treinamento até suas pernas não aguentarem mais. Mas Rose aparece e lhe dá um tapa, fazendo suas dores musculares sumirem devido à magia de cura dela. No quarto dia, começou a treinar com os outros membros do esquadrão, enfrentando desafios e provocações. Rose chama o Sato de verme ao vê-lo ficando para trás. Ele desabafa em seu diário e dias depois cai na lama exausto. Sua mão brilha com magia de cura. No dia 7, quase assinou com um Vasco, depois de um chute de Rose. Ela afirma que quanto mais ele a odiar, mais dura ela será. O Sato questiona se ela leu seu diário, mas lembra que ela não sabe japonês. Mesmo assim, Rose o arremessa para continuar correndo. Após dias, sua magia de cura o faz correr incansavelmente. Ele acha o treino sem sentido, mas Rose insiste na importância de fortalecer o corpo para fugir de inimigos e salvar amigos. No dia 11, ela adiciona flexões ao treino. O Sato se esforça para provar sua capacidade. Rose destaca a necessidade de agilidade para escapar de perigos no campo de batalha. O Sato cumpre o treino do dia 11 sem ser repreendido. No dia 12, corre e à noite faz flexões, sentindo-se mais leve. No dia 13, Rose adiciona pesos ao seu corpo. O Sato pausa para almoçar no dia seguinte, mas Togi come sua comida. O Sato fica furioso, corre atrás dele com pesos. Depois de um mês, seus amigos vão visitá-lo e veem o Sato treinando muito duro. Rose nota que ele diminuiu o ritmo das flexões e o incentiva a se esforçar mais. Apesar disso, o Sato não desiste, chamando Rose de leve. Ela aumenta o desafio, elogiando sua resistência. Suzune e Kazuki ficam impressionados. Sigrid reclama do treinamento extremo, mas Rose explica que seu objetivo é fazer de Usato seu braço direito. Após o treino, Sigrid percebe algo errado com Rose e discorda do realistamento feito pelo rei. Eles decidem discutir isso em particular. Kazuki explica a Usato que Sigrid é o comandante do exército do reino e o cavaleiro mais forte. Ambos estão aprendendo a lutar com espadas através do treinamento de Sigrid. Usato pergunta sobre a garota com Kazuki, que se apresenta como Célia, a filha do rei. Usato se desculpa por falar informalmente com ela, ao descobrir que ela é a princesa, mas ela o tranquiliza, dizendo que ele pode chamá-la do jeito que ele quiser. Durante a comida, Kazuki pergunta sobre o treino de Usato, que comenta que o treino de hoje estava muito fácil. Kazuki explica que eles treinam luta de
espada com Siglid e magia com Elze, levando em consideração suas limitações mentais e físicas. Suzune observa os músculos de Usato, mas eles logo mudam o foco para o motivo de estarem ali. Kazuki diz que estava preocupado com as dificuldades que Usato estava enfrentando. Usato inicialmente diz que queria fugir, mas agora acha o treinamento agradável e relata que sua vida ali não é ruim, embora sinta que está lá por obrigação. Suzune expressa desejo de ser salva por Usato, mas ele acha tarde demais para ela agir como uma garota normal. Togi aparece com um almoço de Usato e uma briga entre os dois se inicia. Celia pergunta se deve intervir, mas Kazuki diz que essas brigas devem ser comuns agora para Usato. Usato se adapta rápido ao novo mundo, inspirando Kazuki a treinar mais. Observando Usato, Suzune sente que há um motivo para estarem ali juntos. À noite, Usato fica feliz por ter encontrado seus amigos, embora Usato tenha temido sua reação anterior. Usato percebe que há mudanças no seu corpo devido ao treinamento, mas questiona se ele pode realmente salvar seus amigos. No dia seguinte, Rose leva Usato para fora da cidade. Depois de caminhar um pouco, Usato percebe que ela estava levando ele para uma floresta chamada de Escuridão de Lige, onde ele deve derrotar um grande Grizzly, que é um urso gigante, para poder voltar para casa. Apesar das dúvidas de Usato, Rose o joga na floresta sem mais nem menos, afirmando que era para ele se virar. Após o avanço no treinamento, Rose leva Usato à floresta perigosa. Ele dá uma ordem para capturar um urso grisalho. Usato reluta, mas Rose o encoraja, destacando sua capacidade atual. Ele é lançado por ela para a floresta e usa sua magia de cura ao cair, e ao chegar no chão, dá logo de cara com um grande Grizzly e decide fugir. Perseguido por 3 ursos, mergulha numa cachoeira e escapa. Ao analisar os mantimentos, nota a falta de itens para fazer fogo e decide adiar a missão contra o grande Grizzly. No dia seguinte, estuda o inimigo, rastreando-o até encontrar um coelho ferido. Usa magia de cura no coelho e continua sua espera pelo grande Grizzly. O coelho segue Usato enquanto ele caça, mas ele diz que está atrás de monstros assustadores e pede para o coelho ir embora. O coelho começa a agir de forma estranha e Usato deduz que o coelho pode levá-lo ao grande Grizzly. O coelho sinaliza para o Usato segui-lo, levando-o ao local dos ursos. Usato observa de longe, lembrando-se de que os ursos grisalhos vivem em grupos, mas Usato acha os ursos agora fofos e elogia o coelho preto também. Ele pega um pouco da água no rio, pensando se aquela água pode estar limpa. No dia seguinte, ao acordar, ele sente forte dor no estômago devido à água que bebeu. Mesmo usando magia de cura, a dor persiste, pois parece ser envenenamento. O coelho retorna para ajudar, levando-o a um local com a água segura. Enquanto se hidrata, percebem algo estranho no ar. Subindo numa árvore, detectam a aproximação de um monstro, uma cobra gigante, e o monstro vai embora sem notá-los. 4 dias depois, Usato diz que iria observar os ursos novamente, mas diz que precisa capturar o grande Grizzly para voltar para casa, e parte decidido a enfrentá-lo. Ao chegar na caverna dos ursos, descobre que foram mortos pela cobra gigante. Ao ver o urso filhote chorando ao lado da família morta, decide vingar as mortes e lamenta não ter pegado suas presas. Os amigos de Usato vão visitá-lo, mas Tong avisa que ele está treinando há 10 dias e ainda não voltou. Kazuki fica preocupado, mas Tong diz que a decisão de quanto tempo ele fica na floresta é de Rose. Alec informa que a chefe também está fora. Nokami diz a Kazuki que está bravo com Usato, mas acredita que Rose não o colocaria em perigo. Usato pede ao coelho para levá-lo até a cobra assassina. Usato chega até a cobra e vê o filhote urso lutando contra ela. Usato decide ajudar e atinge o olho da cobra, mas acaba sendo atingido pela cauda dela. Ele se cura e ataca novamente. Usato percebe que atacar o ponto cego, o lado direito, é mais eficaz. A cobra atrai Usato e morde seu braço, mas ele se regenera e esfaqueia a cobra por dentro e ao mesmo tempo recupera seu braço. Usato fica tonto por causa do veneno da cobra. Ele se cura do veneno e diz que já tem experiência sobre como se curar de envenenamento por conta da água do rio. Ele deu uma baita dor de barriga, aprendendo que a cura começa de dentro para fora. Ele vai para cima da cobra e é ajudado
ajudado pelo urso filhote, que segura a cauda da cobra enquanto ele ataca ela com tudo, e consegue derrotá-la, ficando até sem mana. O urso agradece, mas o Sato diz que está imóvel e sem mana para curá-lo. A cobra aparentemente morta se levanta. O Sato culpa Rose, e quando a cobra está prestes a matar ele, Rose o salva. Rose descobriu sua localização pelo coelho e diz que é seu animal de estimação chamado Kukuro. O Sato encontrou Kukuro ferido, mas Rose revela que era um truque para ganhar sua confiança. Ela estava por perto o tempo todo para intervir apenas quando necessário. Rose explica que o monstro que enfrentaram foi criado pelo exército do Rei Demônio. A cobra fugiu para a floresta após escapar da última batalha liderada por Sigilis. Ao ver o poder da cobra monstruosa, o Sato questiona se ela realmente achava que ele venceria um monstro tão forte. Rose revela que o treino era para que o Sato enfrentasse o grande Grizzly e não um inimigo tão poderoso, mas diz que isso fez com que ele ganhasse muita experiência. O urso começa a agir de forma hostil com ela, e Rose percebe que ele se apegou muito ao Sato e pede que o urso pegue o Sato para eles irem embora. Antes de partir, ela repreende o Sato pelos xingamentos, afirmando que ele não dormirá aquela noite. Ela o qualifica para lutar ao seu lado num campo de batalha, destacando sua resistência física e mental. Rose informa que os outros usuários de cura não alcançaram seu nível. Ela menciona que o exército do Rei Demônio atacará em breve e por isso ele precisa estar preparado. Enquanto isso, um homem misterioso pergunta ao comandante do terceiro exército sobre os preparativos para a invasão do reino Lydia, e Mila, uma das comandantes, assegura que tudo está pronto para o ataque iminente. Rose e o Sato preparam-se para a iminente guerra, onde ela atuará na linha de frente cuidando dos feridos. O Sato questiona as funções de Tong e sua equipe, e os outros dois usuários de magia de cura. Rose explica que eles desempenharão papéis diferentes no combate. Apesar da insegurança de Usato, Rose assegura que ele terá tempo para ganhar confiança. No castelo inimigo, a Mira lidera a invasão ao reino Linge. O Rei Demônio a encoraja a se esforçar ao máximo, apesar de não querer vê-la lutar até a morte. A Mira fala com um cara apelidado de comandante dos monstros. Ela recebe relatos sobre seu novo projeto, o Protótipo 72. Hiri Luke, o criador do projeto, garante que este será bem sucedido, apesar dos fracassos anteriores. A Mira, preocupada com inimigos mais perigosos em Lige, espera que o novo projeto seja eficaz, pois há pessoas bem fortes em Lige, como Siglis. Hiri Luke percebe que ela fala sobre os sequestradores. Ela confirma e explica que eles transportam feridos no campo de batalha sem lutar. Além disso, tem uma curandeira-chefe. A Mira quer matá-la porque ela é uma inimiga do Rei Demônio. Hiri Luke lembra a Mira de que ela é a comandante e não pode lutar. A Mira concorda e planeja deixar um mago imortal das trevas liderar. No dia seguinte, Usato dá frutas ao urso Blurin, que come com tudo. Ao ver o coelho de Rose, Usato lembra do que ele fez e fica furioso. O coelho usa seu charme e Usato acaba dando uma fruta a ele também. Rose aparece e descobre que Usato chama o urso de Blurin. Ela relata o urso ao rei e consegue permissão para ele ficar ali, mas ele deve trabalhar também. Blurin se espanta e se esconde com medo de Rose. Usato treina com seu urso simulando um resgate de feridos em combate. Rose instrui a acelerar o passo para simular a realidade. Usato acha aquilo ali muito simples e os seus colegas começam a atrapalhar, simulando uma emboscada. Após 4 horas, Usato cai em exaustão. Rose explica que seu cansaço é causado por nervosismo. Ela recomenda que ele se acostume com a situação. Usato deve correr com o urso para ganhar resistência, e por isso ela manda Usato para ir no castelo, pois seus amigos querem vê-lo. Ao chegar na cidade, as pessoas começam a encará-lo com medo, mas logo ao ver suas roupas, ficam aliviados e isso o deixa confuso. Blurin sente um cheiro muito agradável e instrui Usato a ir em direção desse cheiro. Ao chegar em uma barraca, percebe que ele estava se referindo às frutas. A senhora diz que Usato pode ficar à vontade, mas ele diz que não tem dinheiro e ela fala que estava tudo bem. Usato pergunta o porquê das pessoas estarem de boa com ele ali com um urso nas costas. A senhora pergunta se ele é do esquadrão de resgate e Usato responde que sim. Ela fala que o pessoal da cidade já está acostumado com os treinamentos dos outros que participam do esquadrão e Usato entende tudo, pois os outros parecem os marginais. Ele diz que precisava ir e a senhora oferece uma fruta como símbolo de amizade. Após Usato sair, a Mako vai até a frente da feira e se pergunta o que aquele garoto irá fazer dali em diante. No caminho para visitar Kazuki e Inokami, Usato é abordado por Orga Fleo, um membro
membro da equipe da retaguarda e usuário da magia de cura. Orga explica que cuida dos feridos sob o comando da capitã, e o Sato hesita em assumir o papel mais proeminente na vanguarda devido à sua falta de confiança. Orga ressalta a importância dessa posição perigosa, mas assegura que a capitã só escolherá o Sato se tiver total confiança nele. Após a conversa, Orga diz que precisa voltar para a clínica. O Sato diz que também precisa voltar ao treino, e Orga pede para o Sato não odiar Rose. Ele diz que não a odeia, apenas tem algumas reclamações sobre ela. Orga percebe que Rose encontrou um grande aliado. O Sato vai ao castelo com seu urso e pergunta ao guarda se ele pode entrar, e o guarda fala que sim, pois Rose já permitiu. Inokami nota o urso azul e o Sato explica que ele é seu novo parceiro de treino. Blurin se recusa a ser tocado por Inokami. O Sato diz que ele é tímido. Blurin morde Inokami ao ser chamado pelo nome, e quando o Sato briga com ele, ele morde o Sato também. O Sato percebe que não vê Inokami há muito tempo e nota suas mãos machucadas. O Sato a cura e ela comenta sobre Kazuki e diz que ele saiu para treinar na floresta. Na floresta, Kazuki pergunta a Siglis sobre o ataque do Rei Demônio. Siglis confirma e elogia Kazuki e Suzune pelos seus desempenhos, e encontram uma horda de lobos inimigos e os enfrentam. Inokami diz que Kazuki ficará fora por alguns dias, e o Sato decide treinar mais para poder ajudar na guerra. Chegando em casa, Rose pergunta sobre o treino, e o Sato diz que quer treinar mais ainda, para poder salvar muitas pessoas em batalha. Rose o motiva a proteger os amigos, e diz que iria ajudá-lo com isso. No dia seguinte, Rose acorda o Sato e diz que o rei pede para o Sato participar do treinamento de Inokami. Após descobrir que precisam acompanhar a heroína Suzune em seu treino, eles partem para encontrá-la. No caminho, surge a dúvida por que estão participando do treinamento de Suzune. Rose revela que receberam o mesmo pedido, mas ela inicialmente recusou devido ao treinamento de Usato na floresta. No entanto, o rei insistiu e Rose concordou, informando que o Sato será o curador em emergências. Chegando lá, Suzune fica surpresa com a presença de Usato. Antes deles irem, Rose alerta Suzune sobre a limitação da magia de Usato e pede para ela não exagerar. Em seguida, ela comenta que iria embora e Usato espera para receber conselhos dela também, só que ela não pretende fazer isso, e ao pressionar ele perguntando se Usato quer realmente o conselho, ele diz que não queria, pois ela só iria gritar com ele. Kazuki continua treinando esgrima e a princesa questiona se ele não está exagerando, pois acabou de chegar do seu treinamento. Kazuki explica seu entusiasmo por combate e diz que está bem depois de ter descansado muito. Suzune revela o destino do grupo para Usato, a floresta da escuridão de Lynch. Usato recorda da floresta e lembra que Blurin perdeu seus pais lá e se preocupa com ele. Suzune tenta acariciar Blurin durante o sono dele, mas Usato impede ela, dizendo que ela não deveria fazer aquilo e dá uma baita bronca nela. O Blurin acorda e Usato sugere que ele caminhe por conta própria. Blurin começa a caminhar de forma estranha e Suzune, ao tentar se aproveitar dele, pede para Blurin subir em suas costas. Ele concorda e cai de maduro nas costas dela. Suzune acha aquilo magnífico e se sente realizada por tocar em Blurin, mas logo em seguida descobre que ele é pesado demais para ela e acaba caindo com ele. Usato percebe que aquilo foi uma má ideia devido ao peso real de Blurin. Suzune se desculpa por fazer Usato usar a magia de cura antes da hora, mas ele a tranquiliza. Enquanto caminham, detectam a presença de criaturas, mas são surpreendidos por humanos que planejam emboscar o grupo. Ao descobrirem um cavaleiro e um mago no grupo, os bandidos acham aquilo engraçado. Suzune, fascinada, revela ser a primeira vez que vê bandidos. Um bandido vê Blurin e se assusta, mas logo percebe que ele é um filhote e sugere capturar o urso para pegar sua pele. E quando eles falam isso, eles atacam, e Suzune usa sua magia para derrotá-los. A maga detecta monstros vindo e um rebanho de javalis aparece. O guarda tenta segurá-los, mas não consegue, e os javalis partem para cima de Suzune. Blurin aparece e tenta segurá-los também, mas eles passam por Blurin. Usato agarra Suzune e é atacado pelo javali, sendo lançado para longe. Usato usa sua magia de cura nele e Suzune para ajudar eles na queda e para curar seus ferimentos. Ao olhar ao redor, Usato percebe que está no mesmo lugar da fuga dos ursos, que é perto de uma cachoeira. Usato lembra
lembra que há uma cachoeira à frente e decide continuar abraçado com Suzune. Ele a instrui a aprender a respiração, dizendo que eles iriam cair em diante. E por pensar que Usato levou a pior, Suzune o salva, garantindo levá-la a um local seguro. No entanto, Usato acorda e pergunta o que ela está fazendo. Suzune fica envergonhada e ele revela que estava apenas relaxando após tirá-la da água. No caminho, ele se desculpa e diz que está feliz por terem caído juntos. Ele revela que foi jogado naquele lugar por Rose durante seu treinamento na floresta. Usato alerta sobre monstros mais fortes naquele lugar, sugerindo deixar a floresta perigosa antes de escurecer, ou eles deveriam se esconder por ali. Eles decidem procurar abrigo e voltar na manhã seguinte, pois já estava escurecendo. Usato sugere subir em uma árvore, como ele fez na última vez, mas Suzune fala que não sabe escalar árvores. Então, ele escolhe uma caverna próxima para passar a noite. Antes de escurecer, eles caçam juntos e Suzune usa sua magia para obter alimentos. Ela percebe que Usato está tratando ela como um Pokémon, pois ele está abusando de sua magia. Enquanto ele cozinha, ela fica observando seus músculos, dizendo que ele está mais malhado do que antes. Ao ver dois macacos, ela fica fascinada por eles e se aproxima deles, mas Usato avisa que eles são venenosos, e ela fala que não precisa se preocupar com isso, pois ela é imune. Mas quando Usato termina de falar sobre isso, o macaco morde ela e Suzune desmaia. Usato a cura imediatamente, dizendo que tinha avisado a ela. Enquanto isso, o rei informa a Kazuki sobre o desaparecimento de Usato e Suzune. Kazuki tenta ir salvá-los, mas Rose aconselha esperar, garantindo que Usato, como seu subordinado, não morrerá facilmente e nem deixará que Suzune morra também. Usato fica animado com a companhia de Suzune, expressando gratidão por sua ajuda. Ela começa a bocejar e Usato a manda ir dormir, mas Suzune diz que ele deve descansar primeiro devido ao uso constante de sua magia de cura, e Usato aceita e vai se deitar. Enquanto ele está deitado, ela pergunta se Usato está acordado, e ele fala que sim. Suzune pergunta a Usato sobre como ele se sente sendo convocado para o novo mundo, e Usato se levanta preocupado. Suzune revela que quer permanecer lá, onde é uma heroína adorada, sem apego ao seu mundo anterior. Usato concorda, dizendo que também está gostando daquele lugar, pois é o único lugar onde ele se sente encaixado. Eles dois decidem proteger o reino, e Suzune nota a confiabilidade de Usato. No caminho de volta ao castelo, ouvem um barulho suspeito vindo de uma busta, e ficam em guarda. Mas logo eles percebem que é Blurin, e então um soldado aparece atrás de Blurin e fala que o urso começou a correr desesperadamente depois que eles se separaram. Blurin começa a caminhar, e Usato e os outros percebem que ele os levou para a caverna onde morava, e onde seus pais foram mortos também. Usato explica que o monstro cobra matou eles e fica preocupado com Blurin. O urso acaba voltando, e Suzune diz que ele provavelmente escolheu ficar com Usato, já que ele se sente bem com ele. Suzune chama Usato para eles irem embora, e eles partem de volta para casa. Esse foi o episódio 5 desse anime emocionante. A cada episódio que passa, fico mais apaixonado por esse anime. Se você está gostando das aventuras de Usato e seus amigos, deixa teu comentário aqui embaixo pedindo a parte 6. E não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal também, para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Fui!